E sempre tem exceção. Deixa eu fazer uma tangente aqui, porque eu lembrei. Tá rolando um post na mídia social gringa de um cara reclamando de um tutorialzinho que fala sempre evite tangentes. E o cara tá falando que, cara, tangente é uma ferramenta poderosa. Às vezes você não quer evitar tangente, você quer usar as tangentes a seu favor. E isso é verdade. Eu lembro quando eu fiz a aula de tangentes, eu mostro alguns exemplos da tangente sendo positiva, porque tangente é uma ferramenta poderosa. E você não pode só falar que, tipo, nunca use tangente. Tangente é uma coisa ruim. Tangente é ruim quando ela não é intencional e ela achata o seu desenho, sabe? Mas quando ela é intencional, ela é muito poderosa. Então, gente, pra tudo sempre tem exceção. A arte é um negócio complicado demais, sabe? Bora! Sula, eu sempre faço aqueles estudos do Sketch Daily. Normalmente de 5/10 minutos. Sinto que meu desenho fica melhor quando eu desenho em menos tempo. O que pode ser? É um pouco dessa disciplina que a gente estava falando da linha comprida, da linha longa, tá? Quanto menos você fizer aquele... A gente tem um cacuete quando a gente está desenhando com o dedo, que a gente faz as linhas pequenininhas. A gente vem aqui e a gente faz assim, ó. E aí a gente vai construindo a linha. E a gente passa várias vezes no mesmo lugar. E isso dá um desenho sujo. Às vezes é bom, de novo, sempre tem exceção na regra, tá? Mas, no geral, o desenho vai ficar mais elegante e mais direto ao ponto se você trabalha com linhas mais longas, se você faz o esboço todo de uma vez só. E isso precisa de confiança e isso precisa de prática. E o timer ajuda com isso. Então, o que você está sentindo é essa disciplina do timer. Lembra de quando você for fazer seus desenhos de imaginação, você continuar desenhando do mesmo jeito que você faz quando você tem o temporizador ligado. Porque essa disciplina vai começar a aparecer nos seus desenhos também. E seus desenhos vão começar a ficar mais soltos. Uma das coisas que eu acho que é difícil a gente fazer a ponte quando a gente está começando é entender que quando a gente está praticando e o professor te passa uma técnica, o professor te passa uma disciplina para você experimentar, a gente começa a usar aquela disciplina só para fazer o estudo. Mas o grande ganho de qualidade vem quando a gente pega aquela técnica e começa a aplicar nas nossas coisas também. Então o gesto é um jeito de treinar você para desenhar de um jeito específico que dá um desenho muito elegante. Certo? Nós. Sula. Oi. Eita, que falhou a voz. Sula, comecei a desenhar furries e tô enfrentando dificuldade na hora de simplificar os pelos nas referências. Uhum. Você teria alguma dica de como abordar isso de uma forma mais eficiente? Olha, desenhar pelo, pintar pelo num geral, nunca é uma coisa super rápida. Você tem como fazer aquela coisa mais cartoon, né? Aquela coisa que você vai fazer uns tufinhos de pelo e vai deixar por isso mesmo, que vai dar a sensação que a área toda é peluda, mas sem você ter que se preocupar com o pelo. Mas se você for pintar o pelinho mesmo, tem os macetes que a gente faz com pincel, tem os macetes que a gente faz com direção, mas eu sempre vejo essa coisa, eu sempre faço essa comparação com bordado. Bordado, você tem que fazer um ponto de cada vez. Não tem como. Você vai fazer um bordado, você tem que fazer todos os pontos do bordado. E pintar pelo é um pouquinho dessa disciplina. Vai levar um tempo, você vai ter que construir a direção e o ritmo da textura. E no que você está construindo a direção e o ritmo da textura, vai aparecendo a sensação de pelo. Mas leva um tempinho. Então, não foca muito em ficar rápido. Não precisa necessariamente ficar eficiente. O que eu recomendo é você encontrar ferramentas que vão ajudar nesse processo. Então, olha só, quando eu vou desenhar pelo, uma das coisas que eu faço, um dos macetinhos que eu faço, e eu não sou a pessoa que mais desenha pelo, tá? Tem uns artistas furry que fazem isso de um jeito maravilhoso. Mas uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar um pincel que ele me dá um pouquinho da direção de pincelada. Olha só. Tá vendo como é que ele fica? Você consegue ver a direção que o pincel passou na tela. Então eu vou vir aqui e eu vou começar a criar essa sensação de direção, ó, com o pincel. E isso aqui já vai dar uma base muito boa sem eu ter desenhado pelo por pelo. Mas ele me dá já a sensação de direção que eu estou procurando. Então, à medida que você vai construindo essa sensação de direção, eu posso voltar aqui depois com outro tipo de pincel e fazer... Deixa eu fazer com esse aqui. E fazer uns pelinhos soltos, misturados nessa textura que já existe. Ó, e a sensação do pelo aparece.
eu não precisei desenhar todos. Eu vou vir aqui e eu vou construir isso aos pouquinhos. Mas essa sensação de direção é importante, certo? Nós. Oh, não! Sula, linda guerreira e voz da esquizofrenia. A voz do chat, cara, é isso. É nóis. Como posso tirar aquela sensação plástica da pintura digital? Essa é uma pergunta grande, tá? Olha só. Vamos lá, vamos voltar aqui na telinha aqui, rapidinho. Eu vou dar resize nesse canvas muitas vezes hoje, pelo visto. Olha só. Um dos problemas, uma das características da pintura digital é que ela é muito perfeita. Então a gente vem aqui com um pincelzinho redondo e a gente faz uma mancha. E ela é perfeitamente lisa, ela é perfeitamente coerente, a bordinha é toda perfeita, a transição de cor é toda perfeita. Se você pega o pincel macio, fica ainda mais macio. A gente consegue fazer essa transição ainda mais perfeita. Dá pra fazer pintura muito boa só com isso aqui, tá? Mas ela fica com cara de pintura digital. Se você procurar, existem alguns tutoriais específicos de como tirar essa sensação do digital da pintura. E dos tutoriais que eu já assisti sobre isso, dos materiais que eu já comprei para estudar sobre isso, a maioria deles recomendava que você tratasse com algum pincel com textura, tá? E essa coisa do pincel com textura, ela é muito pessoal. Vai ter os pincéis que vão funcionar na sua mão, vai ter os pincéis que não vão funcionar na sua mão, e eu quero que você comece a pensar o seguinte: quando a gente está trabalhando no tradicional, a gente tem essa coisa de ter pincéis diferentes para coisas diferentes. Então você nunca vai pegar um pincel de detalhe e tentar preencher a tela inteira. Não faz sentido nenhum. Você vai pegar uma trincha, que é aquele pincel grandão, e aí você vai pintar a tela inteira, e aí você vai fazer uma área menor, você vai pegar um pincel no meio do caminho, e às vezes esse pincel é macio, às vezes esse pincel é mais duro, às vezes você vai ter um tipo de cerda, às vezes você tem características diferentes de pincéis diferentes. Cada um deles faz uma mancha diferente. Então a primeira coisa que a gente precisa quebrar quando você começar a trabalhar com pincel digital é o seguinte: a gente está trabalhando com pincel redondo. E aí o que acontece? A pessoa pega esse mesmo pincel e deixa gigante e preenche área, e aí fala, vou fazer detalhe, pega esse mesmo pincel, deixa pequenininho e começa a fazer detalhe. Então a gente está usando o mesmo pincel para fazer as duas coisas. Quando você for trabalhar com textura, começa a pensar que, tipo, esse aqui é meu pincel de blocar área, esse aqui é meu pincel de fazer detalhe. Eles são pincéis diferentes, eles têm texturas diferentes. Isso já vai começar a dar uma sensação menos digital para o seu trabalho. Então, por exemplo, esse pincel que eu chamo de Square Blocking aqui, lembra que meus pincéis de Clip Studio estão todos disponíveis para baixar. Ele é um dos pincéis que eu gosto muito para preencher área grande. Ó, eu consigo preencher uma área grande sem deixar ela 100% lisa. Ó, então vocês vão ver que muitas vezes as blocagens que eu faço são com esse pincel. Quando eu estou fazendo background, né, quando eu estou fazendo uma mancha para o fundo, eu tenho esse pincel chamado Background Colorful, que ele tem um pouquinho de variação de cor. Então eu boto ele bem grande e dou umas pinceladinhas, ó, e ele começa a construir uma textura bem interessante. E ele tem essa variaçãozinha de cor que eu gosto bastante, ó. Então a gente começa a construir essa textura, certo? Então, primeira dica, usa pincéis diferentes para coisas diferentes. Segunda dica, você vai construir a textura. Não pega essa coisa de que, tipo, tem um pincel com textura e vou usar esse pincel com textura para tudo. Não, combina as texturas, pinta essas texturas. O que a sua textura precisa? A sua textura precisa de direção? A sua textura precisa de ritmo? A sua textura precisa de variação de cor? Constrói essa textura do jeito que ela faz sentido na sua pintura, certo? Então leva um pouquinho mais de tempo para construir essa variação. E a terceira coisa, ironicamente, é provavelmente o workflow mais digital, mas ele dá uma sensação muito tradicional, que é o seguinte, ó. Quando o pessoal do tradicional está trabalhando com tinta, normalmente você trabalha com algum solvente de algum tipo. Então, se você está trabalhando com aquarela, você vai misturar sua tinta na água. Se você está misturando sua tinta no óleo, você vai misturá-la no solvente. Quando você mistura a tinta com solvente, o pigmento dilui, e ele nem sempre dilui de um jeito que fica suave, que ele só fica mais transparente. Tem algumas tintas, por exemplo, que quando você bota ela no solvente, ela é um marrom fechado, e aí na hora que você bota ela no solvente, ela amarela. Ela passa a ficar mais laranja.
E essa variaçãozinha de cor dá uma sensação muito digital. Então, um dos problemas que a gente tem é que quando a gente está trabalhando no digital, a transição de cor é sempre perfeita. Ela é sempre só ficando transparente. É a mesma cor do início ao fim da pincelada. Então, a gente pode ter técnicas para a gente fazer essa variação de cor acontecer. E, de novo, é o workflow mais digital, mas ele dá uma sensação muito legal. Então, eu vou dar para vocês 3 técnicas para a gente fazer essa variação de cor rapidinha, tá? Primeira, curvas. Eu chamo isso aqui do curvas da escadinha. Eu vou vir aqui, a gente tá com uma mancha vermelha, a gente vai vir no canal vermelho aqui, ó, e a gente vai fazer um movimento tipo assim, ó. Olha a quantidade de cor que esse curvas adicionou nessa imagem. Você tá vendo essa parte passando mais pro azul, passando mais pro vermelho, voltando a ser marrom? Tá vendo o tanto de variação que ele adicionou? Então, se você fizer um ajuste fino nessa coisa do curvas, você consegue umas variações de cor muito legais. Não precisa fazer super zigue-zague, não precisa fazer várias vezes, tá? Às vezes fazer só um S já é o suficiente. Então, curvas, primeiro jeito de fazer essa variação de cor. Segundo jeito, modo de camada, tá? Eu vou fazer uma segunda camada aqui, vou agrupar com a primeira, vou pegar um pincel mais macio, vou pegar aquele pincel de textura que eu estava usando e vou colocar essa camada em Color Dodge. E aí eu vou pegar uma cor não muito escura, não muito clara, e vou vir aqui na beirada da pincelada, ó, e vou fazer a transição de cor. Esse jeito dá uns resultados muito bons, mas esse efeito é bem manual. Então você vai ter que fazer isso aqui por camada, tá? Você vai ter que fazer isso aqui cada vez que você quiser essa variação de cor dentro da área. Então, é um jeito muito bom, mas ele precisa de carinho e atenção, tá? Mas é uma ferramenta que eu quero que vocês conheçam. E a terceira, que eu também vivo falando aqui, é o Gradient Map. O Gradient Map, como é que a gente vai trabalhar com isso aqui, ó? Cria a camada de Gradient Map, bota a camada em Overlay ou em Soft Light, tá? E aí a gente vai vir aqui e a gente vai pegar uns gradientes maluco aqui, ó. Os gradientes que eu tô usando é de um cara chamado Mobacker. A grande fórmula deles é o seguinte, a gente tem uma base cinza, você tá vendo que tem um cinza que se repete no gradiente inteiro? E aí ele adiciona cores em lugares específicos. E aí você vê que ele tem várias composições de cor, todas elas de base cinza. Por isso que a gente está colocando a camada de Gradient Map em modo Overlay. E aí você vem aqui, você começa a trabalhar com isso. Lembra, isso aqui tem máscara de camada. Então a gente vem aqui na máscara de camada, apaga o efeito, ó. E aí a gente pega um aerógrafo, pode ser um pincel com textura também, e a gente pinta esse efeito só onde a gente quiser, ó. Dá uns efeitos fantásticos de variação de cor. E é uma das coisas que mais tira essa sensação de hipercontrole que tem no digital, sabe? Então dá uma brincada com essas técnicas, eu acho que elas são muito legais. A forma como você vai construir as pinceladas, a forma como você vai construir essas texturas, vai influenciar nessa sensação de super certinho que o digital tem. Você quer trabalhar com aleatório, você intencionalmente quer esse aleatório na sua pintura, certo? Bora, boa sorte! Rapaz, eu até esqueci a pergunta. Essa foi grande, né? Desculpa. Não, é bom porque daí as pessoas... Teve uma que falou até, ai, minha pergunta foi respondida nessa pergunta. Olha só, nice. Olha só, show de bola. Nice.